Vamos lá, mais uma vez agora, vamos para o exercício 18. Gente, o exercício 18, ele não está no gabarito, né? Por isso também que eu estou fazendo ele, mas a gente vai usar um resultado que a gente já viu a gente viu nessa aula, uma aula no Google Meet, e a gente viu também na lista de exercício anterior. Por isso que lá no final do exercício 18, né, tá até destacado aí de amarelo, sugestão, use o resultado do exercício 3 da lista de exercício 2021/03. Estamos na lista de exercício 2021/04. Uma diagonal de um quadrado divide esse quadrilátero em dois triângulos congruentes entre si. Tá? Quadrado é um quadrilátero que tem os 4 lados congruentes, ou seja, as 4 medidas iguais e os 4 ângulos de 90 graus. Né? Cada ângulo mede 90 graus, ou seja, 4 ângulos retos. Então, cada um desses triângulos é isósceles. Então, a diagonal ela divide o quadrado, né? Uma diagonal, porque na verdade existem duas, então uma diagonal ela define o quadrado, divide o quadrado em dois triângulos retângulos. Cada um desses triângulos é isósceles, tá? E possui dois ângulos de 45 graus. E um ângulo reto, claro. Então, eu coloquei aqui a figura, mas tem a figura aí também na lista de exercícios. Então, assim, a partir de um quadrado agora, de lado x raiz de 2, observa que eu coloquei um valor meio estranho, mas é só para ficar mais simples, para a gente chegar mais rápido no nosso objetivo. Tá? Então, eu poderia usar qualquer medida, tá? Mas eu vou usar um quadrado de lado x igual a raiz de 2, tá? E usando um desses triângulos isósceles, a gente vai determinar seno, cosseno e tangente de 45 graus. Tá? Inclusive, a figura já está aí na lista de exercício. Tá? A gente está aí, quando você pega a metade desse quadrado, você vai ter então um triângulo retângulo de catetos raiz de 2 e raiz de 2, e a hipotenusa vai ser a diagonal. Tá? E assim, a sugestão diz assim, use o resultado do exercício 3 da lista de exercício 2021/03. Nessa lista de exercícios, a gente descobriu que a relação da diagonal com o lado é que a diagonal é sempre o lado do quadrado multiplicado por raiz de 2. Ou seja, a gente viu que a diagonal, em qualquer que seja o quadrado, tá? É esse lado aqui multiplicado por raiz de 2. A gente viu isso a partir de um exemplo, tá? Eu acho que, se eu não me engano, era lado 5 e lado 4, e aí depois a gente deduziu que, então, se o lado do quadrado é 5, a diagonal é 5 raiz de 2. Se o lado do quadrado é 4, a diagonal é 4 raiz de 2. Então a gente viu que isso aí era tipo um padrão. Então a gente descobriu, até pedi quando eu fiz essa aula lá no Google Meet, algumas pessoas disseram, então a diagonal é só pegar o x, né, que é o lado, e multiplicar por raiz de 2. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai tirar aqui agora a hipotenusa. Então, a gente tem aqui, considerando que o lado é raiz de 2 do quadrado, então esse cateto aqui vai ser raiz de 2. E aqui também. E a diagonal vai ser raiz de 2, que é o x, multiplicado pela raiz de 2 padrão, que sempre está lá. Só que raiz de 2 com raiz de 2 vai dar raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Tá? Então, pronto. Então, a gente tem um triângulo retângulo, catetos medindo raiz de 2 e raiz de 2, tá? E a hipotenusa 2. A partir dessas definições, então, eu vou colocar aqui para vocês apresentar, né? Como se vocês não conhecessem, mas eu acho que a maioria conhece. Se não conhece, vai entender por que são esses valores utilizados, tá? Então, vamos lá. Seno de 45 graus. Então, considere esse aqui, o ângulo de 45 graus, tá? Embora eu sei que aqui também é 45. Esse aqui vai funcionar como cateto oposto, tá? E esse aqui vai funcionar como cateto adjacente. Nem precisava eu estar anotando isso aqui, porque as medidas são as mesmas. Então, você vai ter, pela definição, cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Raiz de 2. Quem é a hipotenusa? É 2. Então, seno de 45 graus, a gente vai representar por raiz de 2 sobre 2.
Esses ângulos notáveis, que é 30, 45, 60, a gente não vai estar representando esses valores deles com aquele monte de casa decimal, não, tá? A gente vai representar eles com essas frações aí, tá? Algumas frações com números inteiros e algumas frações com raízes, né? Com números irracionais, no caso. Cosseno de 45 graus é de se esperar que o resultado vai ser o mesmo, já que o cateto adjacente é igual ao cateto oposto, tá? Então, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus vai ser o quê? Definição, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, raiz de 2 dividido por raiz de 2. Então, um número dividido por ele mesmo, esse resultado é igual a 1. A gente tem agora as razões trigonométricas para o ângulo de 45 graus. Seno e cosseno são iguais a raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 graus é igual a 1. Tá? Próximo vídeo a gente vai fazer, a gente vai obter os resultados para 30 graus e 60 graus. Valeu!